Paz a todos, amém? Amados, abra comigo a tua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Glória a Deus. Aleluias. Nós estamos falando sobre finanças, né? Nós estamos falando sobre prosperidade segundo a Bíblia. Amém? Amém? Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia em Gálatas 5, 22. O tema desta noite é riquezas e propósito. Gálatas 5, 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai, graças damos ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá aqui, Pai. Coloco a minha vida, coloco a vida da tua igreja, coloco tudo diante do Senhor. Deus, nós precisamos totalmente da tua orientação, da tua direção. Nós somos plenamente dependentes de ti. Eu preciso que o Senhor me conduza em cada palavra, que o Senhor, ó Deus, fale, que o Senhor me mova, que o Senhor, ó Deus, faça nessa noite. Pois sem ti, ó Deus, somos um zero à esquerda, inúteis. Ó Deus, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a ter no nosso coração a tua verdade, a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Filho, abaixa um pouquinho esse ventilador aí, porque estamos lutando contra. Estamos num desafio. Eu quero falar então nessa noite sobre riqueza e propósito. Amém? Riqueza e propósito. Há vários tipos de riquezas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E o texto que eu li aqui, aos olhos de muito, talvez não pareça com uma riqueza. Se eu perguntar para você o que é riqueza, a maioria vai dizer para mim que é carro, casa, uma conta boa no banco, que é uma vida sossegada. E eu vou dizer para você que você está certo. Em certos sentidos você está realmente certo. Tem a ver. Mas quando nós falamos sobre prosperidade, quando nós falamos sobre riquezas celestiais, sobre riquezas bíblicas, precisamos entender que tudo que vem do Senhor são riquezas. Amém? Aqui, essa riqueza que eu estou falando aqui, que eu li em Gálatas capítulo 5, no verso 22, ela está falando sobre o caráter de Jesus. Quando você lê esse texto aqui, e você ouve sobre amor, você ouve sobre alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas foram encontradas em Cristo, e devem ser encontradas também em nós.
é uma riqueza que nós precisamos buscar. O fruto do Espírito é uma riqueza que nós precisamos buscar. Por quê? Porque é algo que vai ajudar nos nossos relacionamentos. É algo que vai transformar os nossos relacionamentos para melhor. Você entende isso? Alguns dias atrás, eu falei aqui, amados, sobre comportamentos estranhos que eu tinha no começo da minha conversão. Isso, como eu disse aqui, num domingo, era ruim, né? Há poucos dias atrás, a minha esposa veio para mim e falou assim: Júlio, você melhorou muito. Amados, se esse elogio tivesse vindo de qualquer pessoa que não fosse ela, talvez eu nem me importasse. Porque você sabe, a verdade é a seguinte: se alguém te ofende, dependendo da pessoa, você nem dá bola. É verdade ou não é? Você nem está nem aí, por quê? Não é importante para você. Dependendo da pessoa, uma crítica, para você, literalmente, nem fede e nem cheira. Não faz diferença. Mas uma crítica vindo de uma pessoa a quem você ama, ela tem um peso muito grande. Sim ou não? Da mesma forma, um elogio. Um elogio de quem não me conhece, alguém pode olhar para mim e falar assim: nossa, o pastor Júlio é uma bênção. Eu pergunto para você: você já comeu 1 quilo de sal comigo? Então, muitas vezes o que você acha que é uma bênção pode não ser. Eu vejo muito isso em pregador da internet, né? As pessoas olham e falam assim: uau, você viu? É um homem de Deus, é uma bênção. Cara, você conhece essa pessoa na casa dela? Você já sentou face a face com ela, olhou nos olhos dela, esteve com ela, teve a oportunidade de estar face a face com essa pessoa? Sim ou não? A resposta sua é óbvia, é não. Então você tem parte de uma verdade. Agora, quando um elogio vem, por exemplo, como no caso que veio da minha esposa, então realmente tem um peso, porque veio dela. E nós temos quase 30 anos de convivência, para ser sincero, 28 anos de convivência, desde o momento em que eu a conheci, namoro, noivado e casamento. Ou seja, é um tempo muito grande, em que ela viu várias fases da minha vida, e pôde olhar e diagnosticar, falou: olha, você melhorou. Então teve um peso? Sim. E isso nós precisamos buscar. Muitas vezes eu falei: Senhor, gera em mim o caráter de Jesus Cristo. Espírito Santo, trabalha na minha vida, gera em mim o fruto do Espírito. Eu não posso continuar sendo essa pessoa. E eu orava porque eu entendia que isto era uma riqueza. Amém, queridos? É uma riqueza. Talvez para você não seja, mas eu vejo que é uma riqueza. E eu falo: por que você precisa buscar essa riqueza do Espírito Santo? Porque muitas vezes, amado, você está orando e falando assim: Deus, transforma ele, muda ele, faz isso na vida dele, ele é assim. Amado, tem um aparelho lá na sua casa chamado espelho. É novidade agora, tá? Surgiu agora a nova tecnologia, chama-se espelho. Você olha naquele negocinho e você vê o seu reflexo. Dá uma olhada lá, vê se aquela pessoa refletida no espelho não é ela que está precisando de mudança. Porque muitas vezes você está apontando o dedo para o lado, dizendo: é ele, é ela, e a pessoa que precisa mudar, e que Deus quer mudar, e que Deus quer transformar,
e que Deus quer gerar algo novo, esta pessoa não é o outro, é você. Porque se você não mudar, se você não refletir, não revelar, não manifestar o caráter de Jesus, talvez você nunca consiga uma mudança no seu cônjuge ou na pessoa que você quer alcançar. Por quê? Porque lhe falta essa riqueza que só Deus pode te dar. Está me entendendo? Está me entendendo? Sim ou não? Segunda riqueza está em 1 Coríntios. Outra riqueza, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Pastor, dons espirituais são riquezas? Pode perguntar, pergunta. Pergunta, irmãos, pergunta assim: dons espirituais são riquezas? Sim. E riquezas poderosas. Porque essas riquezas nos fazem trabalhar na implantação do reino do nosso Deus. Queridos, são riquezas que nós necessitamos. Imagine comigo, duas pessoas que têm o mesmo entendimento, a mesma habilidade. Dois pedreiros. Um vai começar a construir uma casa e do lado dele o outro vai começar a construir uma outra casa. Só que este do lado esquerdo, ele vai fazer a casa sem ferramentas. E este vem munido de todas as ferramentas. O que você acha que vai acontecer? Os dois têm boa intenção, os dois têm sabedoria, os dois sabem o que fazer. A diferença é que um não tem ferramentas e o outro está munido de ferramentas. O que vai acontecer? Um vai fazer, o outro não vai fazer, irmão. Não tem como você trabalhar, construir uma casa, mesmo que você saiba fazer desde o alicerce ao acabamento, se você não tem ferramentas. E nós precisamos, muitas vezes nós com muita boa intenção, achamos que nós conseguimos plantar o reino de Deus sem os dons do Espírito. Achamos que pelo nosso brá, pela nossa boa leitura, por isso e por aquilo, nós conseguimos fazer alguma coisa. E eu vou te dizer a verdade, não. Nós não conseguimos. Nós precisamos ter as nossas mãos habilitadas pelo Espírito Santo, para que nós possamos executar a obra de Deus, sermos de fato efetivos na obra de Deus, ter utilidade no reino de Deus. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, a um pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciências. Deixa eu te refrescar a memória, para que você se lembre só desses dois aqui. Certa vez tinha um homem lá no Egito chamado José, e ele foi apresentado ao faraó para
resolver uma questão difícil. Faraó teve um sonho e queria saber a interpretação. Chamaram José, José vem, né, se apresenta de Faraó, Faraó conta-lhe o sonho, e ele dá uma palavra de conhecimento. Ele fala assim, é o seguinte, Faraó, esses 7 primeiros anos aí, são 7 anos de vaca gorda, 7 anos de abundância, mas depois vão vir 7 anos de escassez. Ele deu uma palavra de conhecimento, ele mostrou claramente qual era a questão. Em seguida, ele dá uma palavra de sabedoria, dizendo assim: pega um homem sábio e coloca ele sobre o Egito, para que guarde a 5ª parte de tudo aquilo que for apanhado nesses anos. Ou seja, primeiro uma palavra de conhecimento, ele mostra o problema, mas depois ele dá uma palavra de sabedoria e mostra como resolver o problema. E você acha que ele conseguiria fazer isso sem o Espírito Santo? Não. Da mesma forma, queridos, nós não conseguimos. Amados, nós precisamos dessas riquezas, e são riquezas que nós precisamos, porque existem coisas que nem a medicina e nada consegue resolver. Alguns dias atrás nós estávamos, o pastor Kleber e eu estávamos num evento em Guarulhos, e eu vi literalmente uma mulher que tinha um câncer na garganta, ia começar aqueles processos de quimioterapia, radioterapia e tanta pia para lá e para cá, né? Numa oração, ela vomitou o câncer, uma pelota assim, que estava na garganta. Deus curou aquela mulher com uma oração. Eu te pergunto, e se não fosse o poder de Deus em ação, se não fosse os dons de Deus em ação, como teria esta mulher hoje? Uma oração. Então, o que eu digo a você? A palavra de Deus nos ensina o seguinte, no verso 31 aí do capítulo 12, diz assim, olha: portanto, procurai com zelo os melhores dons. O que te move? São riquezas que você precisa buscar, são riquezas que são necessárias. No capítulo 14, no verso 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 2, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, às vezes você vai fazer uma visita e você precisa da ação do Espírito Santo para te orientar no que você vai falar, porque senão você vai falar só abobrinha e vai ser um trabalho inútil. Busque as riquezas espirituais. Todas as riquezas são necessárias. Terceira riqueza, Deuteronômio capítulo 8, verso 10, está escrito assim: comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11, guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que,
depois de teres comido, e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, verso 14, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17, diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. 18, antes te lembrará de que o Senhor teu Deus é que te dá forças para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Amados, deixa eu te falar a verdade. Deus quer te dar riquezas. Deus quer te dar riquezas. Amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a antiga aliança, Deus tinha um propósito de abençoar o seu povo. Infelizmente, algumas pessoas trouxeram nos nossos dias, principalmente no século 20, a ideia de que ser pobre é coisa de crente, e que crente tem que ser o pobrezinho da igrejinha, da roupinha, do terninho e tudo com inho, e o miserávelzinho. Amados, Deus quer nos abençoar. Deixa eu te perguntar aqui, quem gostaria de ofertar para alguém que cuida de crianças? Quem gostaria de ofertar? Quem gostaria de ofertar para missões? As missões lá no Nepal, lá onde tem o missionário Antenor e outros mais. Quem gostaria de ofertar para as missões? Então você pode orar ao Senhor, falar: Senhor, abençoa a minha vida financeira. Abençoa a minha vida financeira. Porque Deus quer dar riquezas? Sim. Deus pode? Sim. Agora nós entramos na segunda questão aqui. Riquezas e propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Se há uma coisa que Deus não gosta, é de desperdício. Como eu sei disso? Pergunta: como eu sei? Lendo a Bíblia. Na Bíblia está escrito que Jesus multiplicou pão e peixe. Sim ou não? E depois que ele multiplicou pão e peixe, na primeira vez sobrou 12 cestos. O que ele falou? Joga fora? Não, junta tudo isso aí e não deixa nada. Juntaram 12 cestos. Na outra sobrou 7. Carregaram tudo, juntou tudo. Ou seja, tinha abundância, teve, todo mundo comeu, todo mundo se fartou. Jogou alguma coisa fora? Não. Então preste atenção no que eu vou te falar. Deus não coloca nada na nossa mão para que seja desperdiçado. Entenda isso. É por isso que é muito importante que quando você ora a Deus, você tenha um propósito. Você saiba o que você quer e o porquê. Às vezes, por exemplo, eu falei aqui sobre os dons espirituais. Tem gente que ora e pede os dons, e Deus quer dar os dons, quer que você seja uma pessoa que seja, que funcione, que trabalhe, que tenha eficácia no reino. Mas quando Ele dá o dom, a pessoa comete 2 erros.
Ou ela pega e usa o dom para ela se autopromover, ou ela simplesmente senta no sofá e não faz coisa nenhuma. É dois erros. Aprenda uma coisa: dom não é para você. Dom é para servir ao Senhor. Dom tem o propósito de edificação da igreja do Senhor, do reino de Deus. Então, dom, nós devemos buscar essa riqueza, sim, mas entenda que existe um propósito. Você precisa ter um propósito definido. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, não vou ficar de braços cruzados. O Senhor me entrega isso e eu vou honrar o que o Senhor me colocar na mão, entende? Da mesma forma, queridos, são riquezas materiais. Às vezes tem pessoas que pedem riqueza, mas com uma cabecinha pequena, onde o alvo dela é fazer acúmulo. Aí eu tenho uma casa, e para que você está pedindo outra? Aí eu tenho um carro, queria comprar mais um, e eu te pergunto, para quê? Já viu aquele crente centopeia? Tem 30 pares de sapato. Eu te pergunto, quantos que você pode usar? Um par, sim ou não? E para que tem 30? Acúmulo. Sabe uma das coisas que o Senhor nos disse assim? Ele diz: não ajunteis tesouro na terra. Ou seja, querido, aquilo que você busca, se você busca riquezas, elas precisam ter um propósito de você servir no reino de Deus. Eu orei a Deus, Deus me abençoou em áreas financeiras, mas aquilo que me veio na mão, eu semeei, semeei, semeei e semeei. Se você pega aquilo que vem na tua mão, for só para acúmulo, Deus não pode te entregar nada na tua mão, porque as coisas que o Senhor te entrega, são para que prosperem, para que cresça, para que abençoe também a vida de outros. Ah, pastor, mas eu não posso usar nada para a minha vida. Claro que pode, e deve usufruir. A única coisa que eu te aconselho a não fazer é ficar acumulando coisas. Não acumule coisas. A Neuza ganhou um jogo de panela novo. Eu pedi para ela: faça-me o favor, pega as outras que você tinha e dá a Deus. O que ela fez? Deu a Deus. Tem muito sapato? Pega o que você tem, tá? Aquele mais antiguinho que está ali, dispensa, abençoa alguém. Para de acumular coisas. Quem aqui tem camisa com mais de 15 anos dentro do guarda-roupa? Você não usa, querido, e não vai usar. Não, pastor, quando eu emagrecer você vai ver. Querido, você não vai emagrecer, meu irmão. Você não vai, esquece. Quando eu casei, eu tinha 78 quilos. Eu pesava 78. Aí passou para 85, 90, 93 e 94. Então esquece essa ideia de que você vai. Não, depois eu vou usar. Você não vai. Faz um favor para você mesmo. Pega tudo aquilo que está ali parado, que você já não usa, abençoa alguém. Abra o espaço no seu guarda-roupa e Deus coloca coisa nova lá. Abençoa, 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 semeia. Não acumule coisas. Fala comigo. Não acumule coisas. Não acumule. Tudo que vier na sua mão é para servir. Se Deus abençoa você e você passa a ser uma pessoa
cheia, com o fruto do Espírito transbordando na tua vida, ótimo, teus relacionamentos melhoram. Uma pessoa cheia do Espírito, cheia dos dons, vai servir no reino de Deus. Uma pessoa com riquezas materiais, é ótimo se ela semear. Se você semear, você vai ser bênção. Agora eu quero que você compreenda, Deus tem riquezas para a sua vida, mas elas têm propósito. Então tudo que vier na tua mão, não acumule. Se for o fruto do Espírito, manifeste o caráter do Senhor onde você for. Se for os dons espirituais, sirva ao Senhor, exerça o dom, trabalhe para que isso cresça, multiplique e gere almas. Se for finanças, abençoe, semeie. Aqui nós temos um projeto, Iluminando Vidas. Às vezes o que nós mais precisamos é um din-din a mais para que a gente contratar um professor. Sim ou não, pastor? A gente pode contratar um professor, ou pelo menos ajudar financeiramente aqueles que já trabalham. Porque tem gente que põe dinheiro do próprio bolso, né, para estar aqui servindo. Então, quer servir, nós temos condições, mas riquezas vêm com propósito. Amém? Amém? Quero orar por você, espero que você tenha entendido. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome do